Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa segunda live do dia, terceira live do dia. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos dar um tempinho aí para a galera entrar, para a gente conseguir dar continuidade ao nosso encontro. Aqui ninguém entrou ainda. Segura mais um minutinho, porque saiu sem som também. Eu vou refazer. 4. Eu ia falar pra ela agora, tirar a máscara. Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos ao Encontro das Rosas, nossa terceira live do dia. Dá um tempinho aí para todo mundo conseguir entrar, para a gente dar continuidade ao encontro. Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Vem ficar perto de mim. Canta. Cheiro de rosas nesse lugar. Maria aqui está e o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas nesse lugar. A rainha presente está. Pentecostes acontecerá. Estás aqui. Bom, para a gente continuar aqui a próxima palestra, eu queria falar um pouquinho sobre, primeiro me apresentar, quem não me conhece, quem ainda não me viu aí nos terços do meu nome é Gabriela. Eu estou no país já há pouco mais de 10 anos, já estou na turma aí das tias, alguns já me chamam de tia. E não tem como não falar da minha história no UPA e não citar o Gé também. Antes que achem que vai virar uma homenagem a ele, não tem como falar do meu retorno ao UPA, e se eu tô aqui hoje é muito por causa dele. Para resumir, no final de uma missa, eu já estava afastada do grupo há um tempo, e ele não me perguntou por quê. No final de uma missa ele chegou e ele simplesmente falou: eu quero vocês aqui, eu e a minha irmã Kari, eu quero vocês aqui às 11. Aí eu falei para ele: não vou voltar. Aí ele falou assim: não, você vai voltar, você vai estar aqui às 11. E nesse dia em específico eu não consigo me lembrar se eu realmente voltei nesse dia ou se eu comecei a vir nas semanas seguintes, mas o importante é que ele, além de ter me acolhido no início, ele foi atrás de mim, ele não desistiu de mim quando eu mesmo estava desistindo. Então eu sou muito grata a Deus pela vida dele, pela escolha dele em não dizer não para Deus nunca, e é muito por causa dele que eu tô aqui hoje. E a pessoa que eu vou chamar para a próxima palestra também é muito importante para mim dentro da igreja, dentro do UPA. Foi uma pessoa que me acolheu desde o início, que me ensinou o que era ser UPA e o que era ser ordem. Então é muito especial esse convite para mim hoje e estar aqui para apresentar ela para vocês, que é a Jane. E ela vai falar um pouquinho para vocês sobre
a vida de Lia e espero que seja importante para vocês e muito proveitoso para vocês, assim como sempre é para mim escutar ela falando. Obrigada, Gabi. Boa tarde a todos. Eu vou começar me apresentando também. Então, eu sou a Jane. Eu sou casada com o Thiago, tenho 2 filhas lindas, por sinal. Estou na caminhada com o grupo já há um bom tempo. E eu sou muito grata, estou me sentindo muito honrada em participar, especialmente desse encontro e desse momento, porque o Encontro das Rosas em especial nesse encontro, porque ele evidencia tudo isso, né, nas mulheres, esse poder e esse poder principalmente de oração e do que é ser cristã. Acho que a mulher tem muito isso. Eu vou falar especialmente contar a história de Lia, que é uma personagem importante aí da genealogia de Gênesis. Mas para situar um pouquinho aí vocês sobre quem é Lia, né? Quem foi Lia na Bíblia, eu gostaria que vocês pegassem, né, então, a Bíblia de vocês e separassem, então, o capítulo 29 de Gênesis, versículo de 30 e 31, né? Então, antes de ler esse versículo, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a história de Jacó. Então, quem foi Jacó? Jacó, ele saiu da cidade dele porque em um determinado momento ele traiu seu pai, Abraão, e ele precisou fugir da cidade dele e foi morar com os parentes dele por parte da mãe, que era o Labão, né, seu tio. Chegando lá na cidade de Labão e na casa dele, ele viu que Labão tinha 2 filhas, Lia, a filha mais velha, e Raquel. Logo de cara, Jacó já se apaixonou por Raquel e pediu então a mão de Raquel em casamento, perguntou como que ele poderia se casar, né, com ela. E Labão, muito esperto, disse assim: olha, você então terá que trabalhar 7 anos para que você se case com Raquel. E Jacó, logo de cara, já aceitou, porque realmente tinha gostado muito de Lia, de Raquel. E Raquel era muito bonita, né? Era formosa, diferente de Lia, que tinha ali, segundo a versão que eu li, não era tão bela quanto ela. Tinha alguma coisa em seu olhar que a tornava menos atraente do que Raquel. Mas seguimos então aí na história de Jacó. Jacó trabalhou por 7 anos e ele estava tão empolgado com a situação da falta de casar-se com a mulher amada, que esses 7 anos se passaram em 7 dias. Assim, a impressão que ele teve era que foram 7 dias. E aí, durante todo o casamento, chegou o dia então de que ele se casaria, né, com Raquel, a amada. E aí, só para que a gente possa entender o contexto daquele momento, quando a gente lê os livros de Gênesis, né, era comum que naquela época os homens se casassem, tivessem mais de uma mulher. E isso era comum naquela época. Hoje nós não aceitamos, mas naquela época era comum. E quando Jacó chega até Labão para se casar com Lia, era noite, um casamento, uma festa, né? E as noivas naquela época usavam um véu. Então, Jacó, crente de que a noiva era Raquel, no dia seguinte descobriu que na verdade tinha se casado com Lia. E quando ele foi tirar a satisfação, foi perguntar o que havia acontecido, Labão disse que em sua cultura não era aceitável que a filha mais nova, no caso Raquel, se casasse antes da filha mais velha, que era Lia. E Jacó ficou extremamente decepcionado. E Lia, na condição de mulher, precisou aceitar essa posição. E assim se casou, mas Jacó, como era apaixonado por Raquel, disse então que o que precisaria ser feito para se casar com Raquel. E Labão, muito esperto, disse: você terá que trabalhar por mais 7 anos para se casar com Raquel.
Ele, na verdade, casou-se na semana seguinte com Raquel e passou os 7 anos seguintes trabalhando para pagar por essa noiva, por essa esposa. Onde entra, então, a questão do capítulo e do versículo que nós vamos ler agora. Entra exatamente nessa questão de como Lia e como as duas irmãs seguiram essa situação tão adversa, né, na vida de cada uma delas. Então, no versículo 31, eu destaquei assim: o Senhor, vendo que Lia era desprezada, tornou-se a fecunda. Quando Raquel permanecia estéril, Lia concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou de Ruben. Porque dizia ela: o Senhor olhou minha aflição e agora meu marido me amará. E assim aconteceu com os 2 filhos seguintes. A cada gestação de Lia, ela acreditava que Jacó teria um olhar diferente para ela. Isso no segundo filho e no terceiro filho. A partir do momento que Lia sentiu em seu coração que algo deveria ser diferente a partir da 4ª gestação, ela percebeu que o Senhor teve misericórdia dela e a fez engravidar pela 4ª vez. É importante a gente perceber que o filho naquela época tinha e hoje também, né? Mas naquela época o filho tinha um significado diferente para o homem. Era ir para a família. Aquilo era questão de bênção. Eles viam como se o Senhor estivesse abençoando a família deles e que eles estivessem no caminho certo. Então, a cada vez que Lia tinha um filho, ela acreditava que o marido ia amá-la mais por ter tido do Senhor bênçãos na vida deles. Raquel ficava ali muito triste também, porque ela acreditava que Deus não estava olhando por ela, né? Que ela não era capaz de dar filhos a Jacó, e sendo estéril, tudo que acontecia de ruim se daria por conta disso e caía sobre ela, né? Sobre Raquel. Quando Lia, em seu sofrimento, percebendo que a mulher, que a esposa Raquel, a própria irmã, era muito mais amada, chegou um determinado momento que em suas orações ela percebeu que Deus tinha, na verdade, dado graças para ela. E aí, quando nasceu o 4º filho, com um olhar totalmente diferente, Lia deu-lhe o nome de Judá, que na tradução significa louvor. E a partir dessa 4ª gestação, desse 4º filho, Lia começou a ver que tudo que acontecia na vida dela, na verdade, a gente deveria dar graças a Deus. E a partir daí, quando Raquel também, ela teve muita inveja da irmã e usou outros meios para dar filhos a Jacó, né? Então ela teve mais 2 filhos, ela teve 2 filhos, Raquel, e Lia teve mais 2 também. Então ao todo são 6 filhos de Lia. Quando Lia passou a olhar com um olhar diferente para a misericórdia de Deus, ela percebeu que tanto sofrimento, tanto desespero, tanto desprezo era visto por Deus, na verdade, e retribuído por Deus em forma de filhos, que eram bênçãos na vida dela. E esses filhos deram tantas graças futuras, né, que a partir de Judá que veio também toda uma descendência de Davi, depois veio toda a descendência Jesus, né, que é descendente de Davi, e se formou também as 12 tribos de Judá. Então Judá foi um divisor de águas na vida de Lia. E o curioso, assim, que eu achei de interessante nessa história, é que nós podemos observar e aprender três coisas, 3 lições, e uma 4ª que aí depende muito mais da gente, do nosso olhar de ver a vida. E é interessante, eu vou falar para vocês. Então, a primeira lição que nós podemos tirar da história de Lia é que as pessoas podem te completar,
mas elas não podem te validar. O valor quem dá a cada um de nós é Deus. Deus sabia o valor de Lia. Ele sabia o quanto Lia teve que aceitar essa situação, um casamento em que ela não sabia, ela sabia que não era amada, um casamento que foi, de uma certa maneira, empurrada, porque o próprio pai não via nela uma condição de ser amada por alguém. Então, assim, imaginem, né? Vamos nos colocar aí na posição de Lia e imaginar o quanto desesperador é você acordar sabendo que o seu marido ama outra pessoa e que você precisa aceitar isso por conta daquelas condições, né? Daquele momento. E quantas vezes, né, na nossa vida, nós nos colocamos numa condição inferior porque os outros não acreditam na gente, porque os outros não nos validam, porque as outras pessoas nos julgam menores do que uma outra pessoa. Então, Lia vivia essa condição até o terceiro filho. O segundo ensinamento, né, que nós podemos tirar dessa história de Lia, que foi uma mulher perseverante, porque a todo momento ela acreditou que em algum momento ela teria esse amor do marido, né, esse amor de Jacó. Então, a segunda lição que nós podemos tirar é que as pessoas podem não ver o nosso valor, mas Deus conhece o nosso interior. Ele sabe da nossa capacidade e nos capacita. E nos capacita nas mínimas coisas. É no fazer no nosso dia a dia, é no ter coragem de dizer sim quando você recebe o convite para partilhar num encontro, né, como esse, por exemplo. Então, assim, acho que quando as pessoas olham pra gente, elas precisam ver além do nosso físico, além do que que é legal. Então, assim, que a gente possa se conhecer realmente e aceitar os nossos defeitos, as nossas limitações, mas também reconhecer aquilo que temos de melhor, porque todo mundo tem algo de melhor para oferecer ao outro. A terceira lição de Lia é muito interessante porque é a questão da adoração. Então, a terceira lição que eu tiro da vida de Lia é que a partir do momento que você determina que Deus é o seu guia, que Deus é aquele que rege a sua vida, independente da situação